Bem-vindo ao canal da HCode, eu sou o João Rangel e nesse vídeo a gente vai continuar o que começamos no último vídeo, mas agora a gente vai pegar o nosso package npm e publicar uma nova versão utilizando o GitHub Action, ou seja, de forma automatizada depois da vinheta. Se você caiu aqui de paraquedas, então confere o primeiro vídeo aqui dessa playlist onde a gente iniciou tanto a configuração do Node usando o NPM, depois instalamos o NPM, depois criamos o nosso primeiro package, o pacote ali no NPM. Publicamos esse nosso pacote. Agora a gente vai fazer essa publicação, mas de uma forma automatizada, utilizando o GitHub Actions. Então para isso, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai acessar primeiro aqui o site do GitHub e a gente vai criar então um novo repositório para armazenar o nosso package, o nosso pacote. Então vou clicar aqui em New, vou dar um nome aqui de hcode-matemática, igual o nome que a gente criou lá, né, no último vídeo. Vou deixar como público para vocês também poderem ter acesso. Vou criar então primeiro esse repositório. Com esse repositório criado, vou pegar aqui o link desse remote, vou acessar lá a nossa pasta do nosso repositório que a gente já tinha aqui, né, a nossa pasta do nosso package. Então tá aqui em npm hcode matemática, vou abrir isso aqui no VS Code. Tá aqui o código que a gente já desenvolveu no último vídeo e a gente vai configurar agora o Git, então dentro desse repositório. Vamos fazer aqui um git init para iniciar esse repositório, vou fazer um git remote de origin, e aí eu vou colar aqui o link, peguei o link SSH, minha conta já está configurada aqui com autenticação SSH, se a sua não tiver pode pegar o link HTTPS, não tem problema. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou configurar então, para toda vez que a gente subir uma nova versão do nosso package aqui, automaticamente iniciar o nosso Actions, né? um trabalho ali de computação diretamente lá usando os servidores do GitHub. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro você vai precisar vir aqui e criar uma pasta chamada .github. Dentro dessa pasta .github, você precisa ter um arquivo com a extensão YAML file. Esse arquivo pode ter o nome que você quiser, então a gente vai criar aqui, por exemplo, publicando.yaml file. E aí a escrita aqui, usando, né, a linguagem aí de marcação do YAML file, a gente vai dar um nome para esse nosso trabalho que vai executar ali no GitHub Action. Eu vou chamar de publicando no NPM. E agora a gente vai configurar quando que eu quero que esse trabalho ele aconteça, ele se inicie. Para isso a gente precisa configurar aqui um evento do GitHub. Então dentro desse on, eu vou falar que eu quero que toda vez que eu tiver um push dentro do meu repositório, eu vou verificar se as tags dentro desse meu push, elas começam com a letra V e aí tem alguma coisa. Então, se eu fizer só um push, qualquer commit, fizer um push dentro do meu repositório, nada vai acontecer, nenhum action vai startar. Mas se eu adicionar uma tag e fizer um push dessa tag, e essa tag começa com um V, e aí a gente vai usar o nome da versão da nossa biblioteca, aí esse action inicia o trabalho dele. Agora, o que eu vou querer que esse action execute? Quais são as tarefas a serem executadas? Então vai ser aqui dentro de jobs que a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa que eu vou falar é dar um nome para esse job. Então que job que eu estou fazendo? Vai ser um job de publicação, né? Então eu vou falar assim, ó, publicação. Esse nome pode ser qualquer um, não precisa ter uma regra, né? Pode ser um nome que você define. Agora, dentro dele, a gente tem algumas regras. Por exemplo, qual é o ambiente que eu vou executar esse meu job? Então a gente vai utilizar aqui o runs on e eu vou falar que eu quero executar em um Ubuntu na última versão. Esses nomes aqui de onde eu quero executar já tem uns nomes pré-definidos dentro do GitHub, caso você nunca tenha usado o GitHub Action, tá? Essas máquinas são gratuitas até um certo tempo limite. Precisa consultar a documentação atual para você ver qual é o limite atual que a gente tem, mas normalmente é bastante coisa, tá? Muitos minutos gratuitos. Acima disso, aí é lógico que você vai ter que pagar o GitHub, a versão paga do GitHub, para você ter mais minutos disponíveis, ou você pode configurar uma máquina sua mesmo, criar um servidorzinho, instalar ali, configurar o GitHub Actions nele, e aí toda vez que startar um job ele vai startar na sua máquina para poder executar, e aí você está pagando essa máquina, então você vai executar 24 horas lá sem parar dentro dela. A gente vai executar nessa máquina gratuita em Ubuntu do GitHub mesmo. Vou definir aqui quais são as permissões que a gente vai dar, então permissions, tá certo? A gente vai falar aqui sobre o conteúdo, contents,
Então, o conteúdo aqui do meu repositório eu vou dar acesso à leitura. Agora a gente vai definir os steps de execução. Então, o que eu quero fazer aqui nessa pipeline? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um checkout nos arquivos que a gente tem dentro desse repositório. Eu quero ter acesso aos meus arquivos. Para isso, você vai utilizar aqui o repositório actions/checkout na versão 3. A próxima etapa que a gente vai fazer é configurar o Node, a versão do Node que a gente vai utilizar para poder fazer ali a instalação, se você tivesse um processo de build, se você tivesse um processo de teste, ou então se a minha biblioteca, por exemplo, tivesse escrito em TypeScript e eu precisaria converter isso, né, transpilar para JavaScript, então, todos esses processos seriam configurados a partir desse momento e aí a gente vai fazer então a publicação. Então aqui que viriam essas etapas. Também essas etapas poderiam estar separadas em jobs diferentes, tá bom? Eu poderia ter um job só para deploy, só para teste e depois um para publicação, por exemplo. Aí vai da estratégia que você achar melhor para definir. Se vocês quiserem mais conteúdo de GitHub Actions, tá? De como a gente pode organizar tudo isso, deixa nos comentários aí para a gente saber. Então eu vou utilizar aqui o repositório actions/setup-node@v3. Beleza? Esse carinha aqui, esse setup node, a gente tem alguns argumentos. Então eu vou utilizar aqui o if e vou definir esses argumentos. O primeiro argumento aqui que a gente tem como opção é a versão do node. Então node-version, a gente vai utilizar aqui nesse vídeo a versão 20, tá? Para poder rodar. Lembrando que esses detalhes você pode obter essas informações lá nesse repositório do Actions, tá? Então, além da versão 20, a gente vai passar também aqui o registry URL. Então esse registry URL é onde nós vamos fazer as publicações do NPM. Então a gente vai utilizar a URL oficial do NPM, a gente não tem o nosso próprio servidor de registry de NPM. Então a gente vai utilizar a URL pública mesmo, que é o https://registry.npmjs.org e uma barrinha no final aí para ele concatenar o resto. Beleza? Feito isso, está pronto para a gente iniciar então o nosso processo. Então eu vou executar aqui primeiro um npm CI. Esse CI aqui nada mais é do que fazer o install, só que sempre a partir de uma instalação limpa. Ele é utilizado para CI/CD, né? Ou seja, um deploy automático, tá? Mas ele tem a ver com fazer uma instalação limpa. Fazendo essa instalação, um detalhe importante dessa instalação limpa, tá? Ele precisa ter um package lock aqui no seu repositório para essa instalação limpa acontecer. Ele usa esse arquivo aí como apoio. Então, para a gente já ter esse arquivo, eu vou fazer um npm install. Eu não tenho aqui nenhuma dependência, mas mesmo assim eu preciso ter esse arquivo lock aqui, ó. Não instalou nada, mas o lock já está feito. Ele vai ser útil lá para o nosso CI executar, tá? Além disso, a gente vai fazer aqui a próxima etapa, que é o npm publish. E esse publish aqui vai ter um detalhe, que é a autorização. Lembra que na nossa máquina, no último vídeo, a gente fez npm login, eu autentiquei na minha conta. A minha conta tem a autenticação por multifatores, né? Eu tenho que colocar ali o código que aparece no aplicativo do Authenticator, em todo momento, né? Quando eu faço login, quando eu faço um publish de uma nova versão e assim por diante. A minha conta continua configurada do mesmo jeito. Eu recomendo que a sua também esteja configurada assim, por questões de segurança. Mas como que a gente vai fazer, então, um deploy automático se a gente não vai conseguir ir lá e digitar esse código, fazer o login enquanto a gente está lá no GitHub? Então, nesse caso, entra os tokens de acesso, que precisam ser armazenados com segurança. Então, o que a gente vai fazer? No nosso repositório aqui do GitHub, você vai vir em Settings, e aqui na parte de baixo você tem a parte dos Secrets e Variables. Eu vou acessar aqui os secrets do Actions e a gente vai criar um secret novo aqui para esse repositório. Então vem aqui, ó, New Secret, New Repository Secret. E a gente vai criar então um segredo chamado npm_token. Pode ser o nome que você quiser. E aqui vai vir o nosso secret. Para a gente gerar esse secret, dá para gerar pela linha de comando e dá para gerar também pelo site do NPM. Eu vou acessar aqui pelo site do NPM. Vou vir aqui na minha parte de Access Tokens. E eu vou gerar um novo token. Vou gerar o token clássico, tá? Sem ser o granular, onde você daria acesso a cada uma das partes. Tá lá a autenticação já em 2 etapas aqui me perguntando. Deixa eu passar aqui o acesso. Tá lá autenticado. Eu vou colocar aqui uma descrição. Então isso aqui é para o GitHub Actions. O que ele vai ter acesso? Ele vai ter acesso a só leitura? Não, eu preciso criar uma nova versão. Ele vai ser um acesso automatizado? Vai.
Ou então ele vai ser só uma publicação, tudo mais. Não, ele vai ser um acesso automatizado. Então vou gerar aqui um novo token. Tá aqui esse token. Lembra que você vai precisar gerar o seu token. No momento que você estiver acessando esse vídeo, esse token aqui eu já vou ter destruído. E você acabaria fazendo uma nova versão na minha conta. Você precisa fazer isso na sua conta, então você vai precisar do seu token de acesso do site NPM, tá? Vou voltar aqui então, na verdade, no GitHub. Aqui no GitHub. E eu vou colar então esse meu token. Toma cuidado, porque depois que você cria esse seu secret, você só consegue agora alterar para um novo valor. Você não consegue mais recuperar aquele valor que estava lá dentro por segurança, tá bom? Então, caso você esqueça, perca ou invalide esse token, precisa vir aqui e atualizar. Agora a gente pode tentar acessar então esse secret aqui no GitHub Actions. Então, quando eu executar o meu publish, eu vou adicionar uma variável de ambiente aqui na execução chamada node_auth_token. Essa variável ela vai ser procurada pelo npm publish, tá? Na verdade, o setup node pega essa variável e já configura no arquivo npm-rc, né? Que seria um outro método que a gente poderia configurar aqui dentro do arquivo, colocar o nosso token, mas ainda assim você pode acabar ficando inseguro, né? Porque se alguém tiver acesso ao seu código-fonte, vai acabar vendo o token, isso não é legal. Então eu vou definir aqui a variável que a gente criou. Então para eu usar a variável, a gente vai utilizar aqui $, e abrir chaves duas vezes, e aqui eu vou utilizar secrets, ponto, o nome da nossa secret. A gente deu o nome de npm_token. Beleza? Feito isso daqui, a gente já pode fazer o nosso commit. Vou falar aqui que eu adicionei o GitHub Actions. Dá um commit. Vou publicar então, vou fazer o publish aqui do nosso repositório. Então nesse momento os nossos arquivos precisam ter vindo para cá. Já estão aqui. Até o momento não deve executar nenhum actions. Não tem nenhum actions, tá? Por enquanto. Mas o nosso arquivo do GitHub Actions já precisa estar aqui, tudo certinho. E agora a gente vai startar então nossa primeira execução. Para a gente fazer isso, eu vou precisar aqui primeiro adicionar uma versão nova, né? Então a última versão que a gente publicou foi a versão 2. Eu vou utilizar aqui o npm version major para criar uma nova versão, faltou o n do npm. Então ele vai mudar aqui para a versão 3. Legal. Vou criar uma tag, então git tag, e vou chamar ela de v3.0.0. E aqui, na verdade, a gente está tentando criar a tag 3, sendo que o npm version, por padrão, ele já gera uma tag, tá? Esse é um detalhe interessante que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Então, se a gente verificar aqui, ó, git tag, ó, o tag 3 já existe, tá? Então, toda vez que você usar o npm version, ele vai gerar uma tag também, então a gente não precisa fazer esse passo aqui da criação da nossa tag, beleza? Bom, feito isso, agora a gente precisa empurrar a nossa tag, né, para o nosso remoto, lá para o GitHub. Então eu vou utilizar aqui o git push origin, que é a variável aí do meu remote, e eu vou levar a tag 3, né? Então v3.0.0 lá para o meu remoto. Feito o push dessa tag, vamos voltar aqui no navegador, vou atualizar aqui para ver se a nossa tag já está aqui. Então aqui em tags, ó, tag 3 já está aqui e agora vamos conferir aqui o nosso actions, que ainda não configurou. Então a gente deve ter digitado alguma coisinha errada. Vamos dar uma olhada aqui então. E o detalhe aqui errado, ó, na verdade, dentro da pasta .github, a gente precisa criar uma pastinha aqui que eu acabei esquecendo, chamada workflows. Então vou colocar o meu YAML file dentro do workflows, aí sim ele vai precisar reconhecer. Então vou só falar aqui que eu movi, né? Eu criei aqui, create a folder workflows, fazer um commit aqui dessa alteração, vou fazer o push dessa alteração, push feito, vou atualizar aqui só para ver se ele chegou. Então tem lá, ó, .github, aí eu tenho uma pasta workflows e dentro dessa pasta que eu vou ter o meu YAML file. E agora a gente tem aqui habilitado o dashboard dos actions, né? Então preciso fazer um push, lembra que o push da última tag ele foi feito, mas não tinha configuração. Então vou precisar fazer o push de uma nova tag para conseguir ter o efeito aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui o npm version major. Ele gerou aqui a versão 4, se a gente fizer um git tag, a gente vai ver que agora a gente também tem a versão 4 e eu vou fazer um push para o origin da minha tag 4. Agora tem que acionar o nosso gatilho, porque toda vez que eu faço um push de alguma tag que começa com V, tem que startar um action, né?
Então vou vir aqui em Actions, tá lá, meu Action já começou a ser executado. Vamos abrir aqui e visualizar. E na verdade ele foi até bem rápido, ó. Ele já fez aqui o checkout, o setup, fez a instalação do zero, fez o publish usando o nosso token, né? Ó, tem aqui os resultados lá que aparecem no console e já criou a versão 4 no nosso package Hcode Matemática. Então se eu voltar agora aqui no meu NPM e localizar lá o nosso Hcode Matemática, por que não procurou aqui? Vamos ver se eu acessar direto ele aqui nos packages, né? Então, package, Hcode Matemática. Ah, agora foi. Tava um pouquinho lento aqui minha conexão. Então, já tenho agora a minha última versão aqui, ó. A versão 4 que eu fiz há poucos segundos atrás. Legal? Então, dessa forma aqui, agora você consegue trabalhar no seu repositório e o seu repositório está integrado automaticamente ao deploy de uma nova versão do seu pacote NPM. Eu posso vir, criar uma nova função, começar a trabalhar nela, eu posso fazer git aqui, commit, normalmente trabalhar no meu repositório master, e enquanto eu estou trabalhando, mas eu não gerei uma nova version, eu não criei uma nova tag no git e não subi, ele não vai publicar lá na NPM. Então posso fazer quantos commits eu quiser, a sua equipe trabalhar. Terminou de fazer uma nova versão. Então vamos lá, npm version, crio uma nova versão e subo essa nova versão, uma tag de uma nova versão. Nosso GitHub Actions que a gente configurou aqui, ele entra em ação, roda o que precisa rodar, lembrando que se fosse TypeScript, se fosse React, se tivesse outras coisas aqui dentro desse nosso package, precisaria ter ali um passo de compilação, né? Um passo de build, um passo de teste, um passo de formatação, otimização, tudo que você quisesse fazer antes de você ir lá e fazer o seu publish, usando então um token na sua conta e automaticamente a sua versão entra no ar. Legal? Gostou desse exemplo aqui com o NPM, que vai ajudar bastante aí nos seus projetos? Deixa no comentário pra gente saber aí como que você tá usando, como que você já usou esses recursos. E se você tá gostando dessa playlist de Node, falando aqui agora sobre NPM, um pouquinho também sobre GitHub Actions, deixa o like pra gente saber que você tá gostando desses vídeos, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Já deve estar aparecendo mais um vídeo aí do lado para você continuar aqui no canal da Hcode se tornando um especialista junto com a gente. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!